Você que está me ouvindo agora, pare por um segundo. Existem 3 palavras que, se saírem da sua boca, podem expor sua energia a forças que você não controla. Sim, 3 palavras que já derrubaram médiums, quebraram promessas de proteção e viraram a vida de muita gente de cabeça para baixo. Neste vídeo, eu vou revelar quais são esses segredos, por que eles atraem interferência espiritual imediata e, principalmente, como se blindar se algum dia você for forçado a usá-los. Fica comigo, porque nos próximos segundos você vai descobrir algo que nunca mais vai conseguir ignorar. Não é coincidência que você esteja aqui. Alguma coisa em você sentiu o chamado. E agora você está prestes a cruzar um limite silencioso, o mesmo que muitos mestres chamavam de o ponto sem retorno. Porque o que será dito a partir de agora, se for realmente compreendido, vai abrir um tipo de portal interior e não tem como voltar. Esses segredos não envolvem só palavras proibidas. Eles revelam aquilo que sustenta o teatro da sua realidade. E uma vez que você veja as cordas por trás do cenário, o palco inteiro começa a tremer. A maioria das pessoas nunca descobre isso, porque foram treinadas para ignorar os sussurros da alma. Você já percebeu como tudo o que tem poder de transformação real é ridicularizado, escondido ou desacreditado? Não é por acaso. Existe uma arquitetura invisível operando há séculos para que certos conhecimentos nunca cheguem a quem realmente pode usá-los. E o mais assustador, talvez você já tenha sentido esses segredos vibrando dentro de você sem saber nomear. O que vem agora pode te incomodar, porque vai tocar em lugares que você aprendeu a manter adormecidos. Mas é justamente aí que o despertar começa. E quando você escutar o terceiro segredo, tudo vai fazer sentido. Mas talvez seja tarde demais para não ver. Você já sentiu que está sendo observado, mesmo estando sozinho? Já teve a impressão de que certas palavras que você disse em voz alta pareciam atrair uma energia estranha para o ambiente? Isso não é imaginação, é percepção energética bloqueada. Porque existem termos, códigos e símbolos que, quando pronunciados, ativam campos de interferência invisíveis ao redor do seu campo sutil. E o mais perigoso é que a maioria das pessoas fala essas palavras como se fossem inofensivas, sem entender que está abrindo brechas no próprio espírito. Quantas vezes você acordou com o corpo cansado, a mente pesada e uma sensação de que algo foi roubado de você enquanto dormia? Isso acontece porque certos pensamentos e frases funcionam como convites. E a cada vez que você pronuncia ou pensa neles, você assina um contrato inconsciente com dimensões que se alimentam da sua energia. Esse é o verdadeiro campo de guerra espiritual. Não é fora, é dentro da sua linguagem. A verdade é simples, mas difícil de engolir. Você está sendo treinado para destruir sua própria proteção espiritual com as palavras que mais repete. E quando você descobrir quais são esses gatilhos, vai entender que o perigo nunca esteve no outro, estava no que você escolheu expressar. Imagina que cada palavra que você diz é uma pedra jogada num lago invisível. Algumas causam apenas ondulações leves, mas outras criam ondas tão profundas que despertam aquilo que dormia no fundo da sua alma. Os antigos sabiam disso, por isso falavam que as palavras são feitiços, não como metáfora, como realidade energética. E é aqui que entra o símbolo que você precisa enxergar. Sua boca é um portal, e toda vez que você fala, você invoca. Pensa comigo, por que será que os monges fazem votos de silêncio? Por que tantos rituais sagrados exigem cuidado absoluto com os sons emitidos? Porque eles sabiam que a vibração carrega intenção e que há palavras que atuam como espelhos sujos, distorcem sua frequência, puxam memórias que não são suas e te colocam numa linha do tempo que não pertence à sua alma.
Agora reflita. Quantas vezes você se expressou em momentos de raiva, medo ou desespero e sentiu que algo entrou por essa brecha? Esse é o efeito de um símbolo oculto que atua sem que você perceba. E esse símbolo está presente em muitas frases que você repete automaticamente e que foram programadas socialmente para te manter em loop. Daqui a pouco eu vou te mostrar a pior delas e quando você ouvir, vai reconhecer. Você já ouviu, e provavelmente já falou, uma frase que parece inofensiva, mas que abre sua energia para domínio externo imediato. Ela é repetida em momentos de dor, quando você se sente fraco, cansado ou confuso. E por isso mesmo ela funciona, porque ela nasce do seu ponto mais vulnerável. A frase é: eu não aguento mais. Simples, comum, mas devastadora. Porque no exato instante em que você pronuncia isso, você autoriza energeticamente que algo ou alguém assuma o controle. O que acontece por trás dos véus é que essa declaração, feita em tom de rendição, rompe a integridade do seu campo de força. Sua aura enfraquece, o seu campo magnético colapsa por segundos, e nessa rachadura energética, memórias de dor coletiva, formas pensamento densas e até entidades oportunistas encontram um caminho aberto para agir. É como deixar a porta de casa escancarada no meio da madrugada. E sabe o pior? A maior parte das pessoas sente um alívio imediato ao falar isso, mas não percebe que esse alívio é só a primeira gota de uma anestesia espiritual que prepara o corpo para ser manipulado sem resistência. Agora você entende por que certos momentos de fraqueza se repetem com padrões quase idênticos. Talvez seja porque, sem saber, você está ativando o mesmo comando. Agora que você entende o impacto de uma simples frase, vamos fazer um exercício rápido. Feche os olhos por um instante, se puder. Respire fundo e lembre de um momento recente em que você sentiu que não aguentava mais. Visualize esse instante, mas não fuja dele. Sinta a energia que ele trouxe. Agora, imagine que por trás dessa dor existe uma luz. Ela não vem de fora, ela está dentro do seu peito, no centro do seu ser. Inspire de novo, profundamente, e visualize essa luz se expandindo pelo seu corpo. Ela não está tentando consertar você, ela só está lembrando, porque mesmo nos seus piores momentos, uma parte de você nunca desistiu. Agora, com essa luz acesa, diga em silêncio: eu escolho voltar para mim. Repita isso 3 vezes, em voz baixa, se puder. Essa simples declaração, feita com consciência, começa a fechar as brechas que foram abertas em momentos de dor. Você não precisa saber técnicas complicadas. Só precisa parar de entregar sua força com palavras de rendição. O universo não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você declara. E a partir do próximo bloco, você vai descobrir qual é o segundo segredo que enfraquece a alma, e ele está escondido em quase todas as conversas do seu dia. Tudo isso que estamos revelando aqui não é só sobre palavras, é sobre a sua posição no universo, porque a forma como você fala consigo mesmo, como se refere à sua própria dor e como descreve a vida que vive, molda o campo energético que você habita. Cada som que você emite carrega uma assinatura vibracional. E essa assinatura entra em ressonância com o todo. Você está literalmente sintonizando realidades, o tempo todo com o que diz. Místicos antigos ensinavam que o verbo não é apenas a fala, mas sim o ponto onde o espírito e a matéria se encontram. Quando você repete certas frases negativas sobre si, você reforça linhas de tempo que mantêm sua alma presa em ciclos de dor. E o segundo segredo que quase ninguém percebe é este. Toda vez que você diz, eu sou assim mesmo, você sela um contrato com sua limitação atual.
Essa é uma das frases mais traiçoeiras que existem, porque parece inofensiva, mas é uma declaração de identidade, e identidade cria realidade. A alma está sempre em expansão, mutação, aprendizado, mas essa frase congela tudo. Ela diz ao universo: não quero mudar. E aí, mesmo quando a vida te oferece novos caminhos, você não vê. Ou pior, você recusa. O próximo bloco vai expor o segredo final, o mais perigoso de todos, porque é o único que os próprios mestres evitavam pronunciar. Você já parou para pensar por que ninguém te ensina isso? Porque essas frases que te amarram espiritualmente são justamente as que mais circulam nas músicas, nas novelas, nos memes e nos desabafos diários. Isso não é acaso. É um sistema, um campo de controle invisível que se alimenta da sua repetição inconsciente, porque enquanto você acredita que está só falando da vida, você está sacrificando a sua energia num altar invisível. A Matrix espiritual não é feita de chips ou máquinas. Ela é feita de palavras, de frases que você repete sem notar, de convicções que você chama de verdades, mas que foram implantadas por gerações. O terceiro segredo que muitos mestres evitam dizer em público é sempre assim comigo. Essa frase parece apenas um lamento, mas é um decreto, um código que diz ao universo: continue me dando isso. E adivinha? O universo obedece, porque ele não distingue ironia. Ele responde à vibração. E toda vez que você declara isso, mesmo sem perceber, você reprograma sua alma para reviver os mesmos cenários. Não é sobre positividade tóxica, é sobre soberania vibracional. Você pode até sentir dor, todos sentimos, mas declarar sua impotência como verdade absoluta é como entregar a senha da sua alma para algo que não quer seu bem. E se você sente que isso já aconteceu contigo, respira fundo, porque no próximo bloco você vai ver como quebrar esse ciclo de dentro para fora. E chega uma hora em que a alma não aguenta mais carregar o que não é dela. E se você chegou até aqui, é porque uma parte de você está pronta para quebrar os códigos que te mantinham cativo. Não por força, mas por hábito. O verdadeiro despertar começa quando você percebe que está construindo sua realidade com cada palavra que sai da sua boca. E que todo padrão de repetição emocional tem lá no fundo um eco verbal que o alimenta. O primeiro passo para quebrar esse ciclo é vigiar o que você declara nos momentos de dor. Não se trata de negar a tristeza, ela é sagrada, mas de reconhecer que mesmo no meio da tempestade, você ainda tem o poder de nomear o que vem depois. E isso muda tudo, porque ao invés de repetir "eu não aguento mais", você pode declarar: "essa dor está me revelando algo que eu ainda não entendi, mas eu vou atravessar". Percebe a diferença? Você não nega a dor, mas também não se rende a ela. A espiritualidade verdadeira começa quando você assume que é coautor do seu caminho. Isso é assustador, mas é libertador. Porque se você criou os padrões com palavras inconscientes, você também pode dissolvê-los com declarações de poder. E no último bloco, eu vou te mostrar como fazer isso todos os dias, sem precisar de ritual, templo ou mestre. Só você, sua voz e a consciência do que ela pode abrir ou fechar. Agora que você sabe, não tem mais como fingir que não sabe. Essas frases, essas palavras, essas declarações que pareciam simples, agora você enxerga como verdadeiros códigos vibracionais. Cada uma delas era uma alavanca invisível, mexendo em partes da sua alma que você nem sabia que estavam sendo programadas. E a boa notícia é: você não precisa mais ser um personagem com falas prontas. Você pode escrever o seu próprio script a partir de hoje. Nos próximos dias, comece a observar o que você diz, principalmente nos momentos em que se sente fraco. Quando o medo vier,
Troque o "eu não aguento mais" por "existe algo aqui que está tentando me despertar". Quando se pegar dizendo "é sempre assim comigo", experimente. Talvez agora seja diferente, porque eu sou diferente. Não espere por grandes sinais. O milagre começa com micromudanças nas palavras, nas intenções e na escolha de reconhecer sua própria voz como instrumento de criação. Agora me conta, qual dessas frases você mais repete sem perceber? Escreve aqui embaixo. Talvez o que você compartilhar ajude alguém que está à beira de despertar. Só falta uma faísca. E se esse vídeo foi essa faísca para você, você sabe o que fazer. E